Olá pessoal, eu sou o professor Emerson. Nesse vídeo eu quero tentar responder uma pergunta bastante complexa e importante. A inteligência artificial é só uma modinha passageira? É o começo do fim do mundo ou é uma nova era? Eu vou começar respondendo o que eu acho que a inteligência artificial não é. Assim como um avião, um aeroplano, para mim, né, não deveria ser e não é chamado uma ave artificial. A inteligência artificial, ou essa tecnologia que a gente chama de inteligência artificial, que está no chat GPT, que está na mídia, para mim não é inteligência artificial. E eu vou tentar mostrar por quê nos próximos slides. Vou começar falando do neurônio artificial, né, que foi criado lá em 43, na época que os computadores estavam começando a ser inventados, por um grupo que nem era da computação, até porque a computação estava começando, um grupo de dois professores, dois pesquisadores da área de psiquiatria, matemática, essa formação deles aí, a neuroanatomia, filosofia, e a proposta do neurônio artificial naquela época, que é basicamente o que a gente usa até hoje, como unidade elementar do que a gente chama de redes neurais profundas, é isso. Um neurônio artificial é uma equação desse tipo. Reparem aí, é um produto escalar, para quem já percebeu aí pela álgebra. Você tem um punhado de números que eu estou chamando de x1, x2 até xn. Você tem um outro punhado de números que eu estou chamando de w1, w2 até wn. Você multiplica os x por w e o resultado dessas multiplicações você soma. Depois você ainda tem um teste que você faz, se o y, que é o resultado dessa soma de multiplicações, for menor que zero, você zera o y, se for maior que zero, continua como está. Existe uma representação, mais comum do neurônio artificial, que começa a lembrar alguma coisa parecida com o neurônio biológico, que é essa aí, que você tem as setinhas aí com os x agora, x1, x2, xn, seriam como entrada para um outro neurônio, que seria essa bolinha maior aí com o símbolo de somatório. Então você tem números chegando nesse neurônio, informação chegando nesse neurônio. Esses números são multiplicados pelos pesos, esses Ws a gente chama de peso. O resultado é somado e o resultado da soma passa para uma outra função que pode ser tão simples como essa que eu acabei de mostrar, que chama ReLU. Tá? Existem outras, possíveis funções que você pode colocar aí, mas ReLU é uma das mais famosas e que funciona para muitas situações. O resultado disso, que eu estou chamando de Y ali, vai ser passado para frente para um outro neurônio. Juntando várias unidades desse tipo, vários neurônios artificiais numa rede, de forma que você pegue a saída de vários neurônios e vão fazer com que virem a entrada de um outro neurônio, você cria uma rede neural profunda. Esse nome profundo tem relação com essas camadas, tá? Reparem que os neurônios são organizados em camadas. Então você tem uma camada mais à esquerda, depois tem uma segunda camada, uma terceira camada, uma quarta e assim por diante. É profundo no sentido de que essas redes mais novas têm uma quantidade muito grande de camadas. Tem, é claro, vários detalhes importantes nisso, mas um dos elementos centrais dessa tecnologia atual, que é chamada de IA, incorretamente na minha visão, é esse neurônio artificial e essa criação dessa rede de neurônios artificiais que recebem números, realizam um processamento e vão passando esses números, o resultado desse processamento para frente até chegar na última camada. Já um neurônio biológico, me parece uma coisa extremamente mais complexa. Esse modelo seria uma super simplificação disso. Aqui só para ilustrar uma sinapse química. Para começar, você tem a química e a elétrica.
você tem potenciais excitatórios e inibitórios, você tem esse somatório, né, dessa potência que está chegando no neurônio a partir de outro. Não é só espacial, é temporal. Eu mostro aí, né, uma imagem clássica do neurônio. Você tem os neurotransmissores que estão ali no axônio, que chega um potencial elétrico, vai liberar esses neurotransmissores, eles funcionam como chaves que abrem algumas portas no neurônio que está recebendo a informação, no dendrito desse neurônio que está recebendo. E essa chave, que é o neurotransmissor, se abre e os íons entram através dessa porta, né? E, claro, uma visão bem simplificada do processo, mas mesmo essa visão simplificada, né? Se você pensar que neurotransmissores são mais de 40 que existem, então você tem vários neurotransmissores que existem. Você tem essa ligação do axônio para o dendrito aqui que eu mostrei, é só uma das possíveis. Tá? Esses neurotransmissores podem ser liberados diretamente na corrente sanguínea, pode ir para um outro axônio e não para o dendrito, pode ir para o fluido extracelular ou para o corpo celular do neurônio. Então você tem muitas variações que não são capturadas aparentemente por esse modelo de neurônio artificial que a gente criou lá em 43 e usa até hoje com algumas poucas variações. Você tem o formato, tá? Ali onde está a chavezinha se encaixa, né, no dendrito, que é a espinha dendrítica, tem uma morfologia que varia bastante. Aqui tem, né, os exemplos das mais comuns. E você tem outras células, as células da glia, que recentemente se descobriu que também afetam o comportamento do humano ou do animal. No caso, foram experimentos com animais não humanos. Então é um monte de coisa que foi sendo descoberta desde 43 sobre a complexidade dos neurônios e do cérebro e do sistema nervoso de maneira geral, que fazem, né, com que eu acredite que essa simplificação é grande demais, né, para a gente dizer que essa rede neural artificial é um modelo, é uma representação próxima do que é a rede neural biológica humana. Aqui uma outra diferença, né, só para ilustrar como o cérebro humano funciona de maneira diferente do que a gente tem hoje em visão computacional, por exemplo. Isso aqui é uma imagem daquilo que o nosso olho realmente vê, né? A nossa câmera que está nos nossos olhos. Aqui tem uma imagem do fundo de olho da retina. Você tem veias que passam, né, por cima do nosso sensor, que nessa ilustração aí está vendo, que acaba não chegando, né, essa informação por conta dessas veias e artérias que estão ali. Você tem uma concentração maior de sensores bem próximo do centro da nossa retina. Então a nossa câmera não é uniforme como as câmeras que a gente está acostumado de celular de qualquer lugar. Ela tem uma resolução bem alta no centro. Conforme você se afasta, essa resolução cai drasticamente. E longe do centro é preto e branco. A nossa visão ela é preta e branca. A nossa câmera entrega para o nosso cérebro algo que é preto e branco quando você se afasta desse centro. E você tem o disco óptico ali, é a região que não tem sensor nenhum. Então você tem um ponto preto na nossa câmera que chega ali. Chega de ponta cabeça, né? Isso todo mundo, né, estuda já no ensino fundamental. E você tem os movimentos sacádicos, né? O nosso olho, mesmo a gente não querendo, sem perceber, né, a nossa pupila ali, ela está mexendo, ela está escaneando o ambiente, seguindo uma determinada direção que também é importante. E essa imagem da direita que a gente está vendo, que a gente está mais acostumado, né, é na verdade um trabalho do nosso cérebro, da nossa rede neural biológica, que pega uma coisa desse tipo que está do lado esquerdo, que é o que chega realmente para o nosso cérebro, a partir do olho, e produz essa imagem da direita. Algo completamente diferente do que a gente faz com inteligência artificial em visão computacional. Mas tudo bem, né? Espero que, né, tenham convencido vocês aí que o modelo que a gente usa de IA parece ser muito diferente do cérebro humano, mas mesmo assim poderia, de repente, ser uma inteligência artificial digital
funcionando por outros princípios. Então agora vamos começar a ver se o que a gente tem hoje é realmente inteligente. O GPT-4o, que é, né, a IA das mais avançadas que existe, né? Será que ela é capaz de compreender? Eu passei para ela essa imagem, tá? É uma imagem que não está na internet, é uma imagem pessoal, e pedi para ela descrever o que ela via. O que ela descreve é fantástico. Eu coloquei só alguns trechos aqui, mas ela consegue enxergar os caras lá no fundo e dizer que estão com um crachá e que são seguranças, consegue dizer que está numa coisa que parece um shopping, consegue dizer que é uma banda, fala que tem instrumentos, identifica essas 3 pessoas com uniformes, descreve o uniforme e as cores. Pessoal, é fantástico, é muito difícil você olhar para isso e não ter a impressão de que esse negócio é inteligente, que o GPT-4o compreende o que fala. Mas o diabo está nos detalhes. Se a gente pegar aqui, ó, esse trecho da descrição, reparem que ela fala, ó, 2 pessoas estão segurando tambores prateados e baquetas, que é aqueles do fundo, inclusive do meio ali é o meu filho. Enquanto a terceira pessoa está segurando um pandeiro vermelho. O problema aqui não é o pandeiro vermelho, quem conhece esse instrumento sabe que não é um pandeiro vermelho, é uma meia-lua, mas tudo bem, um ser humano que não conhece o instrumento poderia cometer esse tipo de erro. O problema aqui, né, que é a Anne, namorada do meu filho, que está aparecendo aí na frente, não é a Anne que está de lado, que é um uniforme, que está segurando essa meia-lua. É uma quarta pessoa que a IA não conseguiu identificar. Um ser humano não cometeria esse erro de jeito nenhum. Ele tem um modelo do mundo, né, que permitiria perceber que esse braço não é da Anne. É fácil perceber isso. Por que a IA não conseguiu perceber? E por que vai ser impossível, na verdade, com a tecnologia, com essa tecnologia das redes neurais profundas, desse jeito que a gente está usando hoje, resolver definitivamente esse tipo de problema? Por que ela sempre vai continuar cometendo esse tipo de erro? Eu vou mostrar isso mais para frente, porque... Mas antes de dar mais um exemplo aqui, é um vídeo que tem na internet de um carro que colidiu com um caminhão. De novo, um ser humano que estivesse prestando atenção, né, não estivesse no celular ali distraído, não teria como ele não perceber que tem um caminhão. Esse é um carro que supostamente estava em modo autônomo. É claro que tem investigações sendo feitas, mas tem outros exemplos desse tipo, onde os carros autônomos falham miseravelmente em uma situação onde que o ser humano não falharia. Embora ele consiga dirigir, né, por horas e horas em situações muito diferentes, mas não tão diferentes assim. Parecia um caminhão tombado no meio da rua. Você imagina agora uma IA que foi treinada dirigindo, né, pelas estradas. Não é toda hora que você encontra um caminhão tombado desse jeito no meio da rua. E daqui a pouco eu vou falar qual é o problema disso. E aqui um terceiro e último problema, é mais para o pessoal que já fez linguagens formais e autômatos. Pedir para o GPT-4o mostrar uma gramática livre de contexto capaz de gerar cadeias seguindo esse padrão aí que está aí embaixo, né? Capaz de reconhecer essa linguagem aí, KA1Z, KAA11ZZ. Quem já estudou linguagens formais e autômatos vai perceber, né, que essa linguagem segue aquele padrão ANBNCN. Quem já estudou que é uma gramática livre de contexto, gramática sensível ao contexto, consegue responder isso muito facilmente. A IA me deu uma resposta completamente esdrúxula. Me tentou criar uma gramática que não funciona, deu exemplos que não funcionam. Mas se você pede para ela explicar o que é uma gramática livre de contexto, ela vai explicar direitinho. Ela vai dar exemplos, vai parecer que ela compreende esse conceito. Mas você sabendo fazer as perguntas certas, né, principalmente conhecendo a tecnologia que está por trás, você sempre consegue fazer ela entregar que no fundo não faz a menor ideia do que está escrevendo, do que está produzindo o texto. A IA não compreende, não raciocina e não cria no sentido humano, e muito menos sente ou coisas desse tipo.
E eu vou mostrar o que ela faz de fato e por que ela, mesmo assim, não sendo inteligente, não sendo uma inteligência artificial, no sentido da inteligência humana, por que ela é tão importante? A resposta aqui correta, né, quem sabe já, é que não existe uma gramática livre de contexto para essa linguagem. Essa linguagem não é uma linguagem livre de contexto. Portanto, é impossível. Então, para quem domina, quem é da área, é uma resposta muito fácil, muito trivial. E eu dei esse exemplo porque exemplos comuns do dia a dia é muito difícil você fazer com que ela entregue que não está entendendo o que faz. Porque ela foi treinada, né, com coisas do dia a dia, com textos disponíveis na internet. Então você tem que criar os exemplos bem pensando nos limites dela, né, quem estuda conhece, e aí você consegue criar muitos exemplos desse tipo, onde ela sempre vai errar, onde ela não vai conseguir acertar. Se não é uma inteligência artificial, então o que é que a gente tem? O que a gente criou e qual que é a importância disso? É algo que eu vou ilustrar aqui com uma espécie de um joguinho aqui. Eu te dou um número, 2, que está do lado esquerdo, e você tem que devolver 2.211. Te dou 4, 4.219. Te dou 6, 5.415. Então é um joguinho onde eu te dou um número, você tem que me dar outro. E eu te dou exemplos. Esses exemplos todos eu te dou. De 2 até o 40, aí de 2 em 2, eu te dei vários exemplos. E aí eu pergunto para você, se eu te der um 3, o que você tem que me devolver? Um 29, um 3,14, um 3, eu quero que você seja capaz agora de qualquer número que eu te dê, você me devolve um número que eu espero que você devolva. Então tem aí. Como é que a gente resolve esse problema? Esse é um problema que já foi resolvido há séculos. A gente tem como fazer isso usando uma coisa chamada interpolação. Aqui são aqueles mesmos pares de números, só que mostrados através de um gráfico, onde ali no eixo X eu tenho a entrada e no eixo Y, né, na horizontal a entrada, na vertical a saída. E esses pontos representam a relação entre o que entra e o que sai, o que eu te dou e o que você tem que me devolver. Então tá aqui, ó, o número 2, né, devolve 2.460, o 4, 440. Então você vê que isso aí equivale, né, ao que está ali no eixo Y. E aí o 3, o que você teria que devolver? Então, só olhando para os pontos, né, até o ser humano, mesmo sem fazer contas, já conseguiria, né, olhando para esses padrões, dar um chute razoável. Tá vendo que tem um padrão ali, né? É um número que vai ser ali entre 2.460 e 4.140. Você não chutaria, olhando para esses padrões, só para esses pontos, você não chutaria 5.000, nem 10.000, nem 0, nem menos 40. Dá para perceber que existe um padrão. A gente resolve isso usando interpolação. A gente tem que encontrar uma função, né, que se aproxime desse padrão. Nesse caso aqui, um polinômio do terceiro grau resolveria. O que eu estou desenhando em azul, certo? É um polinômio específico, onde eu tenho ali, ó, ali eu mostrei o polinômio né, o formato do polinômio, onde você tem os parâmetros aí, o W1, W2, W3, W4. O que eu preciso para resolver esse problema é, olhando para esses pontos, encontrar os valores para W1, W2, 3 e 4. A hora que eu encontro os valores, eu consigo desenhar essa linha azul, e agora para qualquer número que tiver no eixo X, olhando para a linha azul, eu consigo te dar uma resposta. E uma resposta que aparentemente segue esse padrão. Então, o que nós fizemos aqui é uma interpolação, que é o que faz, na verdade, a IA. Ela interpola a partir de exemplos. Você mostra para ela, né, ou alguém mostra, ou né, ela pega da internet, exemplo de uma entrada e exemplo de qual é a saída, certo? Você dá lá um monte de texto e você mostra para ela, ou ela vê qual seria a palavra, a próxima palavra que ela deveria escrever. E com isso, ela vai interpolar, certo? E vai conseguir agora, para qualquer sequência de texto que você colocar, gerar uma outra sequência de texto por interpolação. Mas que interpolação que ela faz? E aqui começa a maravilha do que ela faz.
Tá aqui a resposta por interpolação, antes de passar para frente, o 3 seria 3.359. Simplesmente aplica ali aquela equação. Mas como é essa interpolação que ela faz? Aqui eu vou usar o Llama 3.1 como exemplo, que é uma IA, que a gente tem um artigo descrevendo como é que ela funciona, que a gente tem acesso a como foi feito. É da Meta, da Facebook, é tipo um concorrente da OpenAI, né, do GPT-4 e dessas coisas. Só que qualquer pessoa pode pegar os códigos fontes e se tiver máquina suficiente, rodar essa IA. Então é bem bacana o Llama por esse sentido, né, para quem estuda essas coisas. Começa o seguinte, lembra que entra o número, sai o número. Esse é o problema que eu usei para ilustrar. No Llama 3.1, ao invés de entrar um número, entram 128 milhões. Onde eu tirei esses 128 milhões, só para quem é da área. O contexto do Llama 3.1, a quantidade de tokens, né, que você pode colocar no máximo é 128K, ou 128 mil aproximadamente. Um token, para quem não sabe, só para dar uma ideia, é uma coisa intermediária entre uma letra e uma palavra. Então você pega essa frase aí, olhai os lírios no campo. Tá? Ao invés de separar em palavras, separa em pedaços de palavras ou sequências de letras que tem um significado, que pode ter um significado ou mudar o significado da palavra, tipo olhai. Olhai é um verbo. Se a gente trocar esse ai por olhem, por olhei, por olhou, o sentido muda. Então esse pedaço da palavra tem uma capacidade de, se você mexer nela, de trocar o sentido do que você está querendo dizer. Então os tokens tentam capturar um pouco isso, certo? Cada token, pessoal, no Llama 3.1 é representado, na versão mais poderosa dele, tá? Tem várias versões. Por uma coisa que a gente chama de embedding, que eu tenho vídeos explicando o que é, mas basicamente são um embed de 1K, que é mais ou menos 1000 números, exatamente 1024. Mas são 1000 números, então cada token, né, ou cada palavra, né, se você, só para falar aproximadamente, do seu texto, seria representada por 1000 números. Por isso esses 128 milhões, que são 128 mil tokens multiplicado por 1000. Então a coisa já muda de tamanho. Aquela equação que eu usei para interpolar, que era um polinômio do terceiro grau, com 4 parâmetros, no Llama 3 é uma equação também. Tá? Você tem que interpolar e chegar numa equação. Só que é uma equação enorme, com 405 bilhões de parâmetros. Então, em vez de W1, 2, 3 até 4, esse W vai até 405 bilhões. Então, essa rede neural profunda, essas linhazinhas, né, que seriam o equivalente aos parâmetros da rede, seriam 405 bilhões dessas linhazinhas. Só uma parte aqui. E os dados para treinar? Quer dizer, os exemplos para treinar. Quantos exemplos o Llama precisou para aprender? Ali foram 21 exemplos que eu te dei, 21 pontinhos, 21 exemplos do que, né, eu espero, né, quando você me dá alguma coisa, o que você tem que devolver. No Llama eu te dou texto e espero que ele devolva texto. Pessoal, ele usou 15 trilhões de tokens. Isso significa 15 quatrilhões de números. Eu estou falando de 15 quatrilhões de números. Então, uma coisa incrível que a gente conseguiu, na verdade, e aqui eu estou mostrando uma função só com 2 números, ou 2 dimensões. Se você pensar em parâmetros ali, pode ser uma encrenca desse tipo aí que eu mostrei. Tá? Imagina agora, na verdade não dá para imaginar, como, né, você visualizar, para quem, né, conhece um pouco de matemática, só essa é a parte, uma função com 405 bilhões de dimensões. Imagina ter que interpolar isso. E a gente conseguiu, na verdade, um mecanismo, que é o que a gente tem hoje, que é o que está por trás da IA, interpolar essa função. Isso é incrível, pessoal. Isso é um feito realmente magnífico do ser humano. Qual que é o problema da interpolação? Nesse exemplo que eu dei aqui, onde a resposta, né, dada foi 3.359, a resposta esperada, na verdade, era 12.552. A resposta não era 3.359.
A gente errou. Pô, mas a gente seguiu os exemplos ali e conseguiu, né, dar uma resposta que parecia com os exemplos. Aqui está a essência do problema da tecnologia atual, da IA atual. Ela aprende a partir de exemplos, ela interpola e a resposta dela vai estar limitada aos exemplos que a gente usou para treinar a IA. É claro que quanto mais exemplos, maiores as chances de não escapar tanta coisa assim. Mas acontece que o mundo, né, na parte do raciocínio, né, na parte da criatividade, ela está cheia disso. Né? O ser humano não parece, né, ao que tudo indica, que o nosso cérebro funcione por interpolação. Inclusive a gente não aprende assim, tendo que mostrar um bando de exemplos. A gente consegue explicar as coisas e sem ver exemplo nenhum, a gente consegue inferir uma resposta que não parece que seja possível de ser dada apenas através de interpolação. Mas e aí? Por que o pessoal tem medo da IA? Porque alguns falam que a gente, né, tem que proibir. Tem uma época que os caras queriam proibir pesquisa com IA, com essa tecnologia. É porque, de fato, se a gente realmente estivesse chegando perto de uma inteligência artificial e a gente não tem nenhum indício que esteja, a gente nem sabe direito como é que funciona a inteligência humana ainda, e a gente não sabe como construir a inteligência artificial, e possivelmente não é só aumentando a quantidade de dados e a quantidade de parâmetros desse negócio que a gente vai chegar numa coisa que é inteligente, nesse sentido. Mas se a gente chegasse um dia a uma inteligência artificial, a gente teria motivo para temer, porque essa inteligência digital seria facilmente transferida de um lugar para o outro, reproduzida, né? Não seria como o ser humano, seria potencialmente eterna, né? Você está com problema em alguns computadores, você transfere para outro com facilidade. A questão energética não dependeria de alimentação, de sair procurando comida, né? A gente conseguiria de várias maneiras manter essa IA funcionando o tempo inteiro. Mas a questão é, por que eu não tenho medo? Porque a gente não sabe se é possível criar isso ainda. A gente criou uma outra coisa muito diferente de uma inteligência artificial, e que agora eu vou começar, né, a defender o meu lado, porque alguém pode estar pensando, poxa, o cara está na área de IA, todo mundo investindo em IA, e você fala agora que ela não é inteligente. Embora ela não seja uma inteligência artificial, pessoal, na minha opinião, ela é algo tão importante, essa tecnologia que a gente conseguiu, né, e que está aprimorando, é tão importante quanto a fazer fogo, que a gente mudou completamente ali, a agricultura, né, a escrita, né, os livros, a máquina a vapor, a revolução industrial, a digitalização, invenções, né, que mudaram a sociedade como um todo. A sociedade mudou, o impacto é muito grande. E eu acredito que a gente esteja agora no começo de uma nova mudança desse tipo. Então, a inteligência artificial, entre aspas, que um nome melhor para mim seria um imitador universal. A gente criou, né, uma ferramenta que consegue imitar de maneira fantástica as coisas. Então você pede para ela criar um texto no estilo, né, do escritor, do Machado de Assis, né, combina com Jorge Amado. Ele consegue criar uma coisa que segue os estilos, ele consegue imitar ou uma música, alguma coisa assim. Essa capacidade de imitação, mesmo sem ter inteligência, na minha opinião, vai revolucionar completamente o mundo. A gente está só no começo do que vai mudar. Você imagina agora um robô, que eu mostrei nessa imagem. A gente quer ensinar agora que é um robô que passa roupa. A gente vai poder, isso já está sendo feito, né? É uma área muito bacana, tem muita gente construindo robôs humanoides, onde você agora ensina ele a uma atividade a partir de exemplos. Você pode deixar um vídeo rodando ali, esse robô está vendo esse vídeo várias vezes, vários vídeos com várias pessoas passando diferentes tipos de camisa de calça, e a partir de exemplos, em algum momento, esse robô vai ser capaz de reproduzir, mesmo sem, né,
ter um modelo do mundo, né, ele vai... É claro, a gente nunca vai poder deixar agora um robô com uma criança, né, e cuidando dela, porque se acontecer alguma coisa completamente fora, né, do comum, essa IA pode fazer coisas também completamente fora do comum. O resultado pode ser catastrófico, pode ser muito ruim. Então a gente tem, nesse momento, o que a gente está começando a fazer, conhecer quais são os limites desse imitador. Vai ter um monte de coisa que a gente vai automatizar por imitação, mostrando o que precisa ser feito, e ela vai conseguir, né, a IA, junto, incorporada num robô, possivelmente num carro autônomo, ou num drone, ou o que seja, certo? Tem um monte de coisas que a gente pode automatizar e vai automatizar. Eu acredito que até, né, nas próximas décadas, toda a produção de alimentos e transporte vai poder ser completamente automatizada, ou em grande parte automatizada. E o impacto disso é enorme. O que vai acontecer, o que a gente vai fazer, né, com a sociedade. As profissões todas, né, sempre tem o professor, o arquiteto, o juiz. Tem sempre uma parte, né, das nossas atividades que, por imitação, né, a gente vai poder ensinar os algoritmos, ou ensinar, né, entre aspas também, fazer com que eles reproduzam essas atividades que podem ser imitadas. Vai sobrar para o ser humano aquelas coisas do raciocínio mais sofisticado, da criatividade, né? Não pegar e misturar as coisas igual a IA faz, mas criar coisas realmente novas, né? E deixar as coisas imitáveis, né, para a máquina. Então, motivar as pessoas, dar carinho para as pessoas, criar realmente, revolucionar, né, o conhecimento humano, né, através de criações que fogem da casinha, vamos dizer assim, vão continuar sendo atividades humanas enquanto a gente não chega na inteligência artificial de fato, se é que a gente vai chegar. Então a gente não precisa, na minha opinião, ter medo dessa tecnologia. O que a gente precisa, na verdade, é aprender a usar essa tecnologia, conhecendo os limites, e o primeiro passo é entender que essas IAs não são inteligentes no sentido humano, embora pareçam ser, embora nos imitem muito bem. Beleza? E aí tem o pessoal que quer entrar na área, né? O ChatGPT, Llama, faz parte de uma área chamada redes neurais profundas, que está dentro de uma outra maior chamada de redes neurais artificiais. Tem muita coisa para ser feita, tem muita gente pesquisando outros tipos de neurônios artificiais, outras formas de organizar essas redes o tempo todo. Essas empresas mesmo, grandes, estão fazendo isso o tempo todo para melhorar essa tecnologia. Você tem uma área chamada aprendizagem de máquina, né, que engloba as redes neurais artificiais, com várias outras formas de algoritmos de aprendizagem, que também a gente continua explorando, estudando para misturar com redes neurais profundas. E tem a própria área chamada inteligência artificial, uma área da computação, né, que é algo diferente disso que a gente chama hoje, que a sociedade chama de maneira, né, informal de IA, que é uma coisa muito mais ampla, que tem vários outros tipos de algoritmos, redes semânticas, redes bayesianas, lógica fuzzy, lógica de predicados, algoritmo de planejamento, que também está sendo estudado aí, as empresas, todo mundo. A área está muito quente, tem muita coisa para ser estudada, para aprimorar esse imitador que a gente criou, para resolver cada vez mais problemas e automatizar mais coisas. Uma outra coisa bacana para se fazer, recuperar, lá em 43, lembra? Não era a gente da computação que propôs o neurônio artificial. Era a gente de neuroanatomia. Hoje em dia, a gente se afastou um pouco. A maioria dos grupos de IA que eu conheço não trabalham junto com ninguém de neurociência ou de ciências cognitivas. A gente está lá melhorando a tecnologia, mas ainda tem muita coisa que a neurociência e a ciência cognitivas descobriram nas últimas décadas que a gente pode usar como inspiração para melhorar os nossos algoritmos de inteligência artificial. Essa área é chamada de neurociência computacional cognitiva. Tem um evento anual que eu recomendo que vocês procurem e se informem.
Bem, é isso, pessoal. Então, a resposta para a pergunta ali é: não é modinha, não é o fim do mundo, é uma nova era, e é uma nova era que pode ser bem melhor para a sociedade. É claro que não depende só, né, da tecnologia, dos cientistas, de quem estuda isso. Você tem questões políticas, você tem guerra aí que pode acontecer, você tem o planeta aquecendo. Mas eu sou otimista, eu acho que essa tecnologia vai ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor. E por isso eu tenho investido muito tempo da minha vida nisso. Um abraço, pessoal, e até a próxima.